Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Provai e vede, quão suave é o Senhor, o Salmo 33. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Neste mês das vocações, lembrando sempre a um Deus que nos chama, porque ama e nos envia em missão. Que o sirvamos com alegria, com a coragem que o tempo presente tem exigido de cada um de nós. Só tu tens palavras de vida eterna. A liturgia da palavra neste domingo nos recorda, antes de tudo, que devemos fazer escolhas em nossa vida. A primeira leitura recorda um dos momentos mais decisivos da história do povo de Deus, a Assembleia de Siquém. Uma vez estabelecido na Terra Prometida, Josué, o sucessor de Moisés, conhecendo as tendências à infidelidade, reuniu todo o povo e expôs a sua opção. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Com isso exigiu que todo o povo também decidisse quem de fato queria servir. Antes de tomar qualquer decisão, isso vale para nós hoje. É importante olhar para a história como fez o povo diante de Josué. Foi o Deus quem libertou da escravidão e deu uma terra para viver em liberdade. Portanto, é a esse Deus que se deve servir, deixando-se conduzir por sua palavra. As decisões que temos que tomar na vida geram consequências, obviamente. Por isso é necessário que sejam tomadas com muita liberdade e consciência. O programa de vida proposto por Jesus comporta exigências e desafios que resultam em decisões radicais que nem todos são dispostos a cumprir. O Evangelho nos mostra isso. Alguns discípulos se queixaram que suas palavras eram muito duras. Essas queixas, no entanto, não levou Jesus a mudar seu programa. Diante disso, alguns até abandonaram o seu segmento. Porque as palavras de Jesus são duras, porque exigem uma conformidade ao seu estilo de vida. Não são palavras para serem apenas ouvidas, mas assimiladas e praticadas. A escuta de Jesus implica viver como ele,
fazendo-se alimento para o próximo, amando, perdoando, praticando a justiça, libertando, combatendo o ódio e a violência, promovendo a dignidade e os direitos humanos, priorizando sempre as pessoas mais pobres e necessitadas. Foi por causa dessas exigências que muitos acharam duras as palavras de Jesus. Diante da desistência de muitos, Jesus pediu sinceridade aos 12, continua pedindo a nós, discípulos e discípulas de hoje. A sua mensagem é eterna, não muda conforme as conveniências. Suas palavras são plenas de vida, emancipam e libertam verdadeiramente o ser humano. Assim como Pedro, também reconhecemos que somente Ele tem palavras de vida eterna. E por isso é a Ele que queremos ouvir e seguir buscando configurar nossa vida à sua e comprometendo-nos a construir um mundo justo, fraterno e solidário como Ele pensou. De fato, se quisermos um mundo construído a partir do amor, é pela palavra do Senhor que nos devemos guiar. E esse é o convite para este final de semana, celebrando a vocação de todos vocês, leigos e leigas de nossa igreja, cristãos e cristãs batizados em nosso tempo. Com os que fazem parte do programa, a nossa atitude é de louvor e alegria por tantos leigos que são disponíveis ao serviço da igreja, na comunidade, na paróquia, no trabalho, onde quer que esteja. Sempre que falamos da vocação do leigo, a gente lembra que a igreja nasce e acontece onde vivemos o nosso dia a dia, o nosso trabalho e fazemos a nossa história. Então você é importante para a igreja no serviço ao reino, muito mais importante para Deus que o chama e o consagra pelo santo batismo e o envia em missão. Que bom que neste mês dedicado a Nossa Senhora, recordando-a no dia 22 como rainha, não que ela pedisse esse título, porque se fez serva, mas à direita do rei está mesmo a rainha. E Nossa Senhora nos é modelo de toda e qualquer vocação. Então, que ela, como mãe, inspire a cada um de nós a vivermos a palavra dentro do que é da vontade de Deus. Fazer com vontade e prazer esses cumprimentos do que o Senhor nos confiou. Então, que ela interceda por todos nós, por nossa igreja. Então, nossa atitude, em nome da Diocese, de nossas paróquias e comunidades, é agradecer a todos os servidores do reino, nas pastorais, movimentos, ministérios, toda a liturgia da igreja. Nossa atitude é reconhecer da sua disponibilidade a grandeza de poder servir e o fazê-lo diariamente com simplicidade, com a sua presença. Então, aos leigos e leigas de todas as nossas paróquias e comunidades, a nossa bênção, o nosso louvor e gratidão por esse serviço prestado. Que bom que juntos sirvamos ao nosso Deus e podemos fazê-lo diariamente. Então, que Deus abençoe a todos. Emanados das orações a tantos que pedem pelo programa e pessoalmente e diariamente, louvando a Deus pelo dom da vida dos muitos aniversariantes desses dias, nesta semana, louvamos a Deus por você que vive o seu batismo. Não tenhais medo. O amor de Deus nos abastece, basta-nos a sua graça, nos lembra São Paulo. E que bom entender que Ele chama, ama e envia. Não tenha medo de dar a sua contribuição e o seu sim, generoso e fiel. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. E que, sob a proteção de Nossa Senhora, vivamos o nosso sim e permitamos que em nós o Senhor faça a obra que Ele começou. Deus abençoe a você por servir ao reino via o seu batismo. Faça mesmo da história a existência da presença do amor de Deus. E assim, agradecidos por você servir, juntos caminhemos ao encontro do Senhor, que manifesta sobre nós diariamente sua graça, sua bênção. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna.
Queridos amigos ouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, queridos devotos de São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, continuemos o nosso estudo e meditação sobre a Santíssima Eucaristia. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo. O Senhor nos convida insistentemente a receber no sacramento da Eucaristia. Diz ele: em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. João 6, versículo 53. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Queridos irmãos em Cristo, gratidão por nos ouvir, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário,
batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Caríssimos rádio ouvintes da Rádio Emboabas, o nosso cordial boa tarde. Que lhes fala Padre Jaime, participando do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Trago para você um pensamento daqueles que já nos precederam na eternidade. Pense em mim. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada, onde não existe a morte, e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Saudações, caros amigos ouvintes da Rádio Emboabas. Aqui é o Padre Ricardo. Faremos hoje o comentário do Evangelho do 21º domingo do tempo comum. O Evangelho é segundo São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Acompanhemos. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada.
As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Meus caros irmãos, ouvintes, o trecho do Evangelho segundo São João, desse nosso domingo, se divide em duas partes. A primeira parte fala do protesto de um grupo de discípulos diante as exigências de Jesus. A segunda parte apresenta a resposta dos 12 apóstolos com relação à proposta que Jesus faz. Estes dois grupos representam duas atitudes distintas diante as propostas que Jesus faz a todos. Para os discípulos, de que se fala na primeira parte do nosso texto, ou seja, aqueles que protestam e não aceitam a proposta de Jesus e acham que essa proposta é inadmissível, é muito exigente, a tal ponto que eles acham que o ser humano não conseguiria cumprir. Eles que se dizem discípulos não estão dispostos a renunciar aos seus próprios projetos de ambição, de individualismo e de egoísmo. Não querem embarcar com Jesus no caminho do amor e da entrega. Não querem fazer da própria vida um serviço e uma partilha com os irmãos, com as irmãs. Esse caminho lhes parece, além de demasiado exigente, um caminho ilógico. Não estão dispostos a arriscar tudo para seguir Jesus dessa maneira radical. Esses discípulos não estão dispostos a acolher a proposta de Jesus porque raciocinam de acordo com uma lógica humana, a lógica da carne. Só o dom do Espírito possibilitará aos crentes perceber a lógica de Jesus, aderir à sua proposta e seguir Jesus nesse caminho do amor e da doação que conduz à vida. Na realidade, esses discípulos que raciocinam segundo a lógica da carne seguem Jesus por razões erradas. Eles buscam a glória, o poder, a fácil resolução de seus problemas. A sua adesão a Jesus é apenas exterior e superficial. Jesus tem consciência clara dessa realidade. Ele sabe até que um dos discípulos o vai trair e entregar nas mãos dos líderes judaicos. De qualquer forma, Jesus encara a decisão dos discípulos com tranquilidade e serenidade. Ele não força ninguém, apenas apresenta a sua proposta radical e exigente, e espera que o verdadeiro discípulo faça sua opção, que a faça com toda a liberdade. Para a segunda parte dos que aceitam a proposta de Jesus, ou seja, os 12, mostra claramente o caminho que querem percorrer. Eles aceitam a proposta de Jesus, aceitam segui-lo no caminho do amor e da entrega. Quem responde em nome do grupo é Simão Pedro. Ele fala no plural. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Os verdadeiros seguidores de Jesus reconhecem pela voz de Pedro que só no caminho proposto por Jesus se encontra a vida definitiva. Os outros caminhos só geram vida superficial e parcial e, com frequência,
conduzem à escravidão e à morte. Mas no caminho que Jesus acabou de propor se encontra a felicidade duradoura e a realização plena do homem. É porque os apóstolos reconhecem em Jesus o único caminho, o verdadeiro caminho para se chegar à vida eterna. A comunidade dos 12 adere ao que Jesus propõe: comer a carne e beber o sangue que Jesus oferece e que dão a vida eterna significa aceitar Jesus e aderir à sua proposta. Isso quer dizer que aceitar seguir Jesus significa se identificar com Ele, significa assumir para si a proposta que Ele faz. O Evangelho nos diz que a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Os que ficaram com Jesus ficaram para valer, pois estavam convictos de que só Ele tem palavras que comunicam a vida definitiva. Esses que ficaram com Jesus representam aqueles que não se conformam em viver uma vida fútil e banal. Não aceitam uma vida construída sobre falsos valores. Representam aqueles que não estão dispostos a conduzir a sua vida ao sabor da preguiça, do comodismo, do egoísmo. Os que ficaram com Jesus e o aceitam querem ir mais além. Eles representam aqueles que aderiram sinceramente à proposta de Jesus e se comprometem a assumir o projeto de Jesus. Eles representam aqueles que acolhem no coração a vida que Jesus lhes oferece e se esforçam por viver com coerência os compromissos assumidos no batismo. Meus caros irmãos, me lembro do Papa Francisco quando ele instituiu o ano de São José, este homem que foi fiel e soube aderir à proposta de Deus na sua vida. Rezemos a oração que o próprio Papa Francisco compôs para o ano de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, patrono da Igreja Universal, rogai por nós. Muito obrigado por me seguirem até aqui. Desejo um bom fim de semana, um bom domingo e que Deus os abençoe. Abraços. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazônia, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.